Galera, essa reta final, esse segundo turno do Campeonato Brasileiro tá muito disputado, principalmente na parte de baixo da tabela de classificação, entre o 12º e o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o 17º colocado, galera. A diferença é de 2 pontos, muito complicada a situação de algumas equipes: Internacional, Bahia, Cruzeiro, Corinthians e Vasco e Santos. Uma dessas equipes aí vão cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda temos o Goiás também com 30 pontos, né? Temos algumas equipes grandes aí que estão correndo sério risco de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. E vamos acompanhar o debate aqui falando do Vasco, também falando das equipes que podem cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu vou deixar o link na descrição aí, galera. Cresce direitos autorais. Eu particularmente não imaginava que a gente está falando de Vasco e Santos com 30 pontos. Santos emendando sequência de vitórias, o Vasco teve aquelas 3 vitórias consecutivas. O questionamento ao Vasco passou a ser que, nossa, o Vasco oscilou e não venceu. Aí ele vence hoje, então parece que ele se encontra ali com o seu bom momento. Então isso é preocupante. Por isso que a briga que o Birner cita lá da reta final de campeonato, que eu acho que o Botafogo vai resolver a coisa assim ali com talvez 2, 3 ou 4 rodadas de antecedência, a gente vai olhar muito lá para baixo pelo peso de quem está lá embaixo. O Calçade falou. Você vai estar falando, sim, de Santos, de Vasco, de Bahia, de Corinthians, talvez, de Cruzeiro. Porque é muito difícil você imaginar que o Cuiabá, com 36, rendendo como está rendendo ao longo do campeonato, não é uma coisa de agora, vai vir para esse papo para salvar um grande, não vai. E não fica olhando para a classificação do seu clube, que pela distância de um do outro não faz a menor diferença. E o Goiás... Tem que olhar para a diferença de pontos, porque, tá tranquilo, o Internacional é 12º, mas 2 pontos da zona de rebaixamento. Isso que interessa. Mas tem time para sair. Né? Talvez olhando dessas equipes. Cada um tem mas assim, Cruzeiro, Inter e Corinthians têm problemas diferentes. O Inter, eu vejo, para mim, é de mobilização. Sim. Você mobilizou, ganhou o Grenal. Precisa voltar. Você mobilizou no mata-mata, ele... Conseguiu 2 grandes resultados na Libertadores. Faltou muito pouco para estar na final da Libertadores. Não consegue mobilizar no Brasileiro. Esse papo todo aí para mim que tem mais time. O campeonato de pontos... Exato. O campeonato de pontos corridos. Mas precisa voltar para do Inter para baixo é que tem menos chance de cair. O que vai acontecer nesse campeonato? Não, agora vai acontecer alguma coisa muito ruim se o Internacional não se mobilizar. Depois da chegada do Então o Inter precisa ficar ligado. Depois da chegada do Cudê, são 2 vitórias em 12 jogos no Campeonato Brasileiro. Mas uma situação era quando disputava a Libertadores, estava concentrado ali. Tudo bem. Mas não consegue trazer para o brasileiro. Então. Mas assim, em momento vai ter que trazer. E é ruim talvez ter que trazer porque a situação é ruim. Mobilizar para avançar de oitavas para quartas, de quartas para semi e brigar para o final é uma coisa. Mobilizar porque a água está batendo ali já natural, na cintura. O Cruzeiro entrou já sabendo que a missão é permanecer. O Ronaldo não é louco de sair falando que vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Ainda mais ele que jogou a bola que jogou, sabe a dificuldade. Então, ainda é o trabalho de manter o Cruzeiro na primeira divisão. Com momentos mais legais, outros nem tanto. Então, o Cruzeiro corre risco. E o Corinthians vai encerrar o ano com a segunda maior receita do futebol brasileiro, a maior receita da história dele e um fiasco dentro de campo. E um perigo enorme. E essa indefinição política também. Política, com o time assim, com uma idade média altíssima, dependendo desses jogadores que não vão ficar para permanecer na primeira divisão. Isso precisa ter muita habilidade e até agora não, a menos que o Mano tenha, porque se você imaginar da direção do Corinthians, isso não existiu no Campeonato Brasileiro, que é como gerir este grupo, o ânimo de jogadores que sabem que vão ter que buscar outro clube, que o ciclo acabou, que o clube não procura para renovar, que não tem conversa, mas o time precisa deles. Eles é que vão tirar o Corinthians. Não é indo para o sub-17, sub-15, sub-20 trazendo só garotos. Então a situação do Corinthians ela é delicadíssima. E tem o jogo do Fluminense. Amanhã. Ganhou do Flu? Faz assim na tabela. Pá. É isso. Vai lá para... Sim, dispara na classificação, mas ainda está numa zona perigosa em pontuação. Agora, se der Fluminense, aí a conversa do Corinthians na quinta-noite, amanhã é outra. Cruzeiro tem 11 jogos por fazer, 6 deles em casa. Cruzeiro jogou 13 vezes em casa. 13 vezes. Fez 6 gols. 6 gols em casa. Em 13 jogos em casa. Não vence em casa o Cruzeiro. 6 jogos. Tem 3 vitórias só.
14 pontos dá 13 pontos, 13 vitórias, tem um ponto a mais. 5. Média de rebaixado em casa. Vai fazer 6 jogos em casa. O Cruzeiro Ele precisa mudar essa situação. É 18º em jogos em casa. Isso. 18º. Então ele está, como mandante, ele está na zona de Você vê rebaixamento. os jogadores do Cruzeiro, você fala, é um time que compete, ponto. Não tem os jogadores do Inter, para fazer uma comparação. Não tem os jogadores do Corinthians, para fazer uma comparação. Tá? E a pressão, porque é um time que é enorme, que passou alguns anos na segunda divisão, um gigante do continente, que a torcida se mostra satisfeita durante quase toda a temporada por conta das contratações que não agradaram e que se entrar na zona do rebaixamento no final da temporada, você vê no elenco do Cruzeiro força para sair? Pode até sair, mas você vê força para sair? Então, é muito difícil saber o que vai acontecer no campeonato, mas eu acho que sim. Tem alguns times com um pouco mais de chance, apesar de ser imprevisível, a palavra é essa, imprevisível, de frequentar essa zona do rebaixamento com mais risco de descenso. E essa questão de não conseguir desempenhar bem em casa, o torcedor do Cruzeiro deve se preocupar porque, justamente no fator casa, muitos estão reagindo. Isso. O Corinthians dificilmente perde em sua casa, né? Tem a sua torcida lá com 40 mil pessoas por jogo. Santos e Vasco, o Vasco que lutou tanto para ter a justiça, né, de voltar a disputar suas partidas em casa, em São Januário, com o seu público, diante do seu torcedor, está apoiado nisso, e hoje foi, né, mais uma amostra disso. O Santos, depois que voltou a atuar na Vila Belmiro com público também, né, o torcedor do Santos tem comprado mais os ingressos, tem frequentado mais a Vila Belmiro. Então, quer dizer, esses times estão, o torcedor do Bahia que vai sempre, esses times estão bem pautados em suas campanhas dentro de casa. Que geralmente é algo que ajuda muito o time a fugir do rebaixamento ou, quando a coisa desandou, afunda de vez. Por causa da loucura da própria torcida que está sendo rebaixada. Agora, por exemplo, olha a campanha do Cruzeiro. Olha o que o Cruzeiro tem pela frente. Tem o Flamengo, recebe em casa. Flamengo do Tite. Ainda começando, tá? O Flamengo do Tite. Depois tem o Clássico Atlético. No final de semana. Depois recebe o Bahia. Nossa. Em casa. Isso é jogo pra sai quem? para pegar com o Fortaleza e sai para pegar o São Paulo na sequência. Como vai estar o Cruzeiro depois das 5 rodadas? Tem 5 derrotas em casa. 5 derrotas. Muito dramático. E um É muito concorrente dele nessa zona do E depois tem o rebaixamento. Inter em casa. Pra Um completar. concorrente, Seis o jogos. Corinthians tem uma derrota em casa. E depois o Vasco em casa. Tem a mesma quantidade de derrotas do líder em casa. Perdeu só pro Diferença é que o Bragantino, líder- que está lá em A cima. diferença é que o líder vence e o Corinthians empata. Tem 7 empates. Mas, assim, jogos em casa podem decidir uma classificação final e para escapar um ou outro da zona do rebaixamento. Agora, é um campeonato em que eu falei dificilmente, né? Não, tem que trazer o Cuiabá para não ter um do Clube dos 13, mas entre os 12 grandes, aqueles tradicionais, historicamente, a chance de cair é grande. A chance de cair um deles, 2 deles, isso pode acontecer, porque... Até porque o Goiás também mostrou reação hoje. Ele pode sair desse bolo aí. Goiás, Cuiabá... Ele pode deixar Vasco, 2 Santos. dos clubes que você Pode. citou Lá em embaixo, situação de queda. Lá embaixo. E depois da rodada, tem amanhã uma rodada, ainda os jogos de amanhã são muito importantes, mas no final de semana, pela diferença minúscula de pontos entre essas equipes, a gente pode ter algo totalmente diferente, com grandes enfiados na zona do rebaixamento. Então, você olha para cima e já enxerga o Botafogo bem encaminhado, e a gente vai falar do Botafogo aqui. O Botafogo hoje vive da sua legítima e digna vantagem construída. Sim. Mas, né? Porque jogo é outra coisa, a gente fala daqui a pouco. Futebol mesmo a gente fala daqui a pouco. Mas é lá embaixo que a coisa tá feia por trás. E nós temos técnicos em início de trabalho Bem lembrado. Janeiro. envolvidos nessa confusão, né? Que é o Mano Menezes, no Corinthians, o Zé Ricardo, no Cruzeiro, Rogério Ceni, que não chegou há muito tempo no Bahia, Marcelo Fernandes do Santos. e o Marcelo Fernandes do Santos. E ainda tem o Lúcio Flávio na liderança. Isso aí, só o Campeonato Brasileiro. É só o futebol. Galera, Campeonato Brasileiro bastante disputado, né, galera? Eu acredito que teremos aí uma briga muito grande para ver quem é que vai ficar na Série A. Eu olhando muito bem aqui a tabela, eu vejo Corinthians com muito risco de cair para a Série B, se não vencer na rodada. Cruzeiro também tem jogo difícil contra o Flamengo, precisa vencer. Bahia fez sua parte, venceu
fez sua parte lá, conseguiu vencer, 31 pontos, saiu um pouquinho dali da parte de baixo, mas ainda está um ponto da zona de rebaixamento. Internacional vacilou, perdeu, né? Internacional com 32 pontos, 2 pontos da zona de rebaixamento. Eu acredito que na próxima rodada a zona de rebaixamento pode se modificar. Pode se modificar muita coisa, porque ó, o Santos joga na rodada. Se vencer, sai da zona de rebaixamento e joga o Vasco. Aí desce o Corinthians, desce o Cruzeiro, desce Bahia. Desce também a equipe do Internacional. E com isso, na próxima rodada poderemos ver o Vasco saindo, poderemos ver o Goiás saindo e podemos ver o Cruzeiro, o Corinthians ou até mesmo o Internacional entrando na zona de rebaixamento na próxima rodada. Que loucura tá o Campeonato Brasileiro, que loucura tá essa parte de baixo da tabela. Você vê que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times brigando para não cair. São 2 vagas para ver quem vai cair para a Série B. Isso apenas 5 times irão sair dessa situação. 2 equipes vão cair e 5 vão conseguir se safar. Aí eu deixo a pergunta para vocês: quais equipes vão se safar do rebaixamento? Será que é o Internacional, Bahia, Cruzeiro, Corinthians, Vasco, Santos ou Goiás? Porque na minha opinião, Coritiba e América Mineiro estão rebaixados, né? O Coritiba com 20, o América Mineiro com 18 pontos. Na minha opinião, é uma pontuação muito abaixo e por isso eu coloco essas equipes aí como rebaixadas para a Série B do Campeonato Brasileiro. E deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal, galera. Não esquece também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.